Graça e paz, irmãos, boa noite, que o Senhor Deus possa neste momento estar sendo com você aí na sua casa. Estaremos dando início ao culto de adoração ao nosso Deus que é o único digno de receber a honra, a glória e o louvor. E nada melhor do que dizer a Ele que nós louvamos o santo nome dEle, porque Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Vamos lá, te louvarei. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Neste momento, faremos uma oração. Peço que você aí em casa possa nesse momento me acompanhar em oração, assim concordando com tudo que será dito. Amém? Oremos. Santo Deus, eterno Pai que está nos céus, nós, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um momento, Senhor, que estamos em Tua presença, ó Deus, em Tua casa, Senhor, para, ó Deus, louvar e engrandecer o Teu nome, Jesus. Pai, nesse momento, nós daqui, Senhor, e o Teu povo, Senhor, dali, da casa deles, que nesse momento, Senhor, possa sentir a Tua presença, Senhor. Que nesse momento, ó Deus, cada um, ó Deus, possa, ó Deus, sentir o Teu Santo Espírito, ó Pai, em cada lar, Senhor, em cada vida, meu Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Quero te agradecer, Senhor, também por cada irmão, Senhor, que nesse momento, também junto conosco, cultuam, ó Deus, ao Senhor, Pai. Pai, que nesse momento o Senhor possa, Senhor, tirar as preocupações, tirar, Senhor, ó Pai, as coisas, ó Deus, que tem, ó Deus, tirado a paz, ó Deus, dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa neste momento estar repreendendo, Senhor, e que, ó Deus, eles possam, Senhor, te louvar e te engrandecer, Senhor, com o Espírito, ó Deus, agradecido e sempre, ó Deus, diante de Ti, Senhor, com o coração reto, ó Deus, para que assim, Senhor, possamos, ó Deus, sempre, ó Deus, estar, Deus, dando o melhor, Pai. Muito obrigado por tudo, continua conosco, ó Deus, e que esse culto, Senhor, seja, ó Deus, aceito por Ti, com um cheiro suave, ó Pai. Muito obrigado por tudo, nós te oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Teremos uma leitura bíblica e o título dela diz: Eu creio, por isso coloco tudo diante do Senhor. A leitura bíblica, ela está no livro de Tiago, 4, versículo 13 a 16 e Provérbios 16, versículo 3. Amém? Vamos ler. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é da sua vida? E que é a vida? Vocês são como a neblina, que parece por um tempo e depois se dissipa. E em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Consagrem ao Senhor tudo o que vocês fazem, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Cantaremos a canção Consagração nesse momento. Eu te louvarei conforme
cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, encontrarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Faremos mais uma leitura bíblica que se encontra em Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Para o momento de intercessão, eu gostaria de chamar o irmão Cícero para fazer a oração. Som 1, 2. Graças e paz, irmãos. Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, por este momento aqui, neste culto, Senhor. Que o Senhor possa estar cada vez mais nos capacitando, que possamos realmente fazer não aquilo que para a gente, mas sim para Ti, Pai, que é o verdadeiro louvor. Deus, também entendemos e sabemos que o momento que estamos passando é um momento muito difícil. Mas eu sei, Pai, que em todo o tempo, desde o início dessa pandemia, o Senhor estava e sempre esteve conosco, Pai. Nos ajuda, nos fortalece, que o Senhor possa cada dia mais
que possamos, na verdade, permitir com que o Senhor adentre o nosso lar, o nosso coração e cada vez mais faça morada, Pai. Nos abençoa, nos concede um culto maravilhoso, assim como o Senhor tem até aqui nos concedido. Abençoa a vida do pastor que estará trazendo a palavra, do pastor Antônio, que o Senhor, cada dia mais, cada domingo, cada dia o Senhor tem trazido, Senhor, através do Teu servo, palavras, Pai, de conforto, palavras de ânimo, Pai, a verdadeira palavra, Senhor. Nos ajuda, precisamos realmente da Tua ajuda, Pai. Nos abençoa, nos concede mais um culto, como eu disse anteriormente, abençoado, como tem sido esses cultos, Pai. Nos fortalece cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Se orares então
Amém. Essa é a certeza que temos, que quando deixamos tudo no altar do Senhor, Ele sempre fará o melhor para nós. Nesse momento teremos um momento missionário com o tema Eu Creio. A divisa está em Marcos 9:23, que diz assim: Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Amém? Cantaremos o hino nesse momento. Alguém um dia ouviu o chamado: viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado: larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor. Para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor. Para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor. Para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, 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 alguém um dia ouviu o chamado. Neste momento, estaremos cantando a canção que diz O Leão e a Igreja. Ela diz que quando o mal ele vem contra a igreja, o Senhor vem como um leão e ruge para proteger o seu povo, para proteger a sua igreja. Podemos cantar nesse momento com essa certeza que por mais que o mal ele venha tentar abater o povo do Senhor,
nosso Senhor, Ele sempre vai lutar por nós. Amém? Cantamos o leão e a igreja. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Neste momento teremos uma apresentação com o grupo de teatro Alfa. Ansiedade, medo, depressão e tantos outros sentimentos têm assombrado milhares de pessoas nesse momento de dificuldades e incertezas. A necessidade de um isolamento social, famílias distantes, futuro sem esperança, nos traz a saudade e a necessidade de lembrar coisas boas. Aceitar que esse momento agora faz parte da nossa história, ver tantas pessoas perdendo empregos, outras morrendo. E aí eu me pergunto, será que essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o amor genuíno que eu conheço? As preocupações não param de chegar e o desespero toma conta do nosso coração.
É impossível crer num momento como esse. Em quem eu vou crer? Sabe, eu sei que está difícil de crer. As coisas estão difíceis aqui também. Mas nesse momento, eu quero trazer à tua memória coisas que trazem esperança. Você conhece aquele versículo que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna? Deus te ama tanto que aceitou a ideia de não ter Jesus por um período, mas não aceitou a ideia de perder você para sempre. Não tome decisões extremas em momentos temporários. Não há ganho sem perdas. O Evangelho não é uma vida de facilidades. Existe alguém lutando por nós. No meio do caos, Deus sempre estabeleceu a paz. No meio das trevas, Deus sempre estabeleceu a luz. Em meio a cenários de cativeiros, Deus sempre estabelece libertação para o seu povo. Não tem sentido a igreja ter medo, quando na verdade era o medo que deveria ter medo de nós. Não coloque os seus olhos na crise, ao ponto de não enxergar as oportunidades. As igrejas voltarão mais fortes e as famílias mais unidas. Por que se preocupar com amanhã? Deus já escreveu a sua história. O que você precisa é de sensibilidade. Chegou a hora do evangelho em que pregamos no altar invadir as casas, ruas e lugares onde passamos. Cristo em nós, esperança na glória. Apenas creia em um Deus que milagres faz. Entrega tudo e confie. Creia. Eu creio. Neste momento, passa a palavra para o pastor Antônio. Ele estará trazendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Isso. Ei. Mais uma vez nós estamos aqui, reunidos para a celebração do nome do Senhor. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Eu quero ler o texto que é a divisa da campanha de missões estaduais. Marcos 9, 23. Disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós estamos reunidos aqui, celebrando o Teu nome e preparando também este culto para que outros irmãos tenham o privilégio de ser edificados também. Pai, este é o momento da Tua palavra. E eu quero ser somente em Tuas mãos um canal. Tu sabes, ó Deus, tudo que veio ao meu coração. E eu gostaria de, ajudado pelo Teu Espírito, transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque eu creio que é a Tua palavra. Oro para que assim aconteça em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu entendo
que todas as verdades relacionadas à vida cristã, elas são importantes e elas têm implicações que precisam ser conhecidas, consideradas e praticadas com muita seriedade por todos nós. Para facilitar a compreensão dos irmãos hoje à noite, eu quero citar algumas aqui nessa reflexão. Por exemplo, o amor é uma verdade na vida cristã. E uma das implicações dessa verdade é que ele deve ser evidenciado, deve ser praticado como verdadeiro. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, no capítulo 12 de Romanos, versículo 9, ele diz, olha, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O perdão é uma verdade também na vida cristã. E uma das implicações dessa verdade é que nós não devemos praticar o perdão do nosso jeito, mas do jeito de Jesus, da maneira que ele fez e ensinou. Chama a atenção dos irmãos para o texto, mais uma vez um texto de Paulo, escrevendo aos irmãos em Colossos. Ele diz o seguinte, Colossenses 3,13, ele diz, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós deveis praticar. Da mesma maneira que Cristo fez, nós devemos proceder. Uma outra verdade, a gratidão é uma verdade na vida cristã. E uma das implicações dessa verdade é que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias da vida. Mais um texto de Paulo. Paulo escrevendo aos irmãos em Tessalônica, na primeira carta, capítulo 5, 18, olha o que ele diz. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas eu quero que o irmão continue pensando comigo. A santidade é uma verdade na vida cristã. Mas uma das implicações da santidade é que ela deve fazer parte do nosso estilo de vida. Chama a atenção dos irmãos para o texto de Pedro. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, ele diz o seguinte aos irmãos na Ásia. 1 de Pedro 1,15. Ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade em toda a vossa maneira de viver. A salvação é uma verdade na vida cristã. Mas uma das implicações dessa verdade é que ela deve ser desenvolvida com temor e tremor. Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipos, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, meus irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E eu gostaria de chamar a atenção ainda,
Nós devemos desenvolver a salvação com temor e tremor, porque em Hebreus capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer: mas de vós, ó amados, nós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a realidade da salvação. Quero chamar a sua atenção ainda, meu irmão, para uma outra verdade. A segunda vinda de Jesus Cristo é uma verdade na vida cristã. Mas uma das implicações dessa verdade é que nós devemos viver a vida sempre preparados. E eu quero chamar a sua atenção para o texto de Lucas capítulo 12, versículos 36 e 37. E esse texto diz assim: sede vós semelhantes aos servos que esperam o seu Senhor, para que quando ele vier e bater a porta, logo possais abrir de maneira imediata. E isso é para quem está preparado. E ele vai dizer no 37, bem-aventurados aqueles servos que quando o Senhor voltar, encontrar exatamente assim, vigilantes e preparados. Eu termino essa introdução dizendo: eu creio, a fé é uma das verdades, é uma verdade na vida cristã, mas uma das muitas implicações dessa verdade é que nós devemos colocar tudo diante do Senhor. Por isso eu estou hoje à noite compartilhando com os irmãos, eu creio, e porque eu creio, e por isso eu coloco tudo diante do Senhor. Eu quero desenvolver essa palavra de reflexão hoje à noite, olhando em duas direções somente. Eu creio, por isso coloco tudo diante do Senhor. E eu quero desenvolver essa palavra olhando em duas direções. Nessa primeira direção, eu quero olhar com os irmãos para textos que falam de uma maneira tão específica sobre essa nossa postura, que devemos colocar tudo diante do Senhor. Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque eu gosto de fundamentar tudo na palavra. Textos que falam de maneira muito clara e específica sobre essa postura de colocar tudo diante do Senhor. Vejamos alguns. Em Salmos 37, 5, toda a igreja conhece, diz assim: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. É a mesma coisa, coloca a tua vida diante do Senhor, acreditando nele, porque o mais ele fará. Mas tem um texto, um outro texto em Salmos 38, 9. Esse texto é muito bonito e é muito claro ao nosso coração. Preste atenção, meu irmão. Ele diz assim, o salmista diz assim: Senhor, diante de ti está todo o desejo do meu coração, e o gemido da minha alma eu não te escondi. Todo o desejo do meu coração está diante de ti, e o gemido da minha alma, ele não está oculto. Colocar tudo diante do Senhor. Ainda em Salmos 55, 22, o salmista diz assim: lança sobre Deus o teu cuidado, e Ele te susterá, e Ele não permitirá
que o justo seja abalado. Mais um texto, Filipenses, já foi até lido hoje à noite aqui, 4:6, diz assim: não vivam preocupados com nada, antes as vossas preocupações sejam colocadas diante do Senhor com gratidão. Todas as preocupações colocadas diante do Senhor com gratidão. E o último texto, conhecido também dos irmãos, 1 de Pedro 5:7, diz assim: lançai sobre ele, Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, nessa primeira direção, eu olhei com os irmãos textos que falam de uma maneira muito clara e específica sobre a nossa postura de colocarmos tudo diante do Senhor. Na segunda direção, e é a última direção, eu quero olhar com os irmãos hoje à noite para exemplo de pessoas que aprenderam a fazer assim, colocar tudo diante de Deus, e eu gostaria de dizer que deu certo. É bom dizer isso. Exemplo de pessoas que tiveram essa postura de colocar tudo diante do Senhor, e essa postura deu certo. Eu tenho 3 exemplos aqui. Para que não seja muito demorado, só 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu tenho aqui hoje à noite é o exemplo de Arão. Eu gostaria de chamar a sua atenção para Números 17, o versículo 1, 4 e 7. Para que os irmãos entendam melhor o contexto, havia muita murmuração entre os israelitas por causa de Arão, que era sumo sacerdote. Uma espécie de ciúme, e começaram a murmurar. Então Deus deu a seguinte orientação: fala aos filhos de Israel, Moisés, o seguinte: pede a cada líder de tribo que separe uma vara e escreve na vara o nome da tribo. E na tribo de Levi, coloca o nome de Arão. E a vara que florescer é a vara daquele que Deus escolheu para si. E se os irmãos lerem o contexto, Moisés fez exatamente assim. Pediu a cada líder de tribo que escolhesse uma vara, colocasse o nome, e no versículo 4 diz: e eles levaram e colocaram diante do Senhor. Versículo 7, fizeram exatamente assim, colocaram o nome em cada vara, o nome de cada tribo, na tribo de Levi, o nome de Arão, e colocaram diante do Senhor. Aí no versículo 8, diz que no dia seguinte, quando eles abriram a tenda e olharam as varas que foram colocadas diante do Senhor, a vara de Arão floresceu e ela também frutificou, porque deu amêndoas. E é interessante que este problema foi resolvido, a murmuração cessou, o sacerdócio foi estabelecido e confirmado, porque Deus deu orientação: coloca diante do Senhor e Deus dará a resposta. E aconteceu. É interessante que até a vara diante do Senhor floresce. Por isso, meu irmão, o grande desafio de hoje à noite,
Quando você diz, eu creio, então coloque tudo diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque as inquietações do seu coração diante do Senhor. Coloque os problemas diante do Senhor. Quem aprende a colocar diante do Senhor, dá certo. Esse primeiro exemplo deu certo. A vara de Arão floresceu diante do Senhor e assim o problema foi resolvido. Segundo exemplo de hoje à noite, é bem conhecido dos irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 9, 10 e 15, e o 19 também. Todos sabem a história de Ana. Ela coloca diante do Senhor o seu problema de esterilidade. Ela não podia ser mãe. Mas o versículo 9 diz que, primeiro, versículo 9, ela coloca o seu problema diante do Senhor. Ela vai até o santuário e ali derrama sua alma diante do Senhor, a ponto de ser percebida pelo sacerdote ali como uma mulher embriagada. O irmão já conhece a história. Mas Ana disse, meu Senhor, não me tenha por uma mulher embriagada. E agora são apenas 9 horas da manhã. Eu não sou uma mulher embriagada. Eu estou aqui derramando a amargura da minha alma diante do Senhor. Olha o que ela diz. Eu estou derramando a minha alma amargurada diante do Senhor. Sabe o que aconteceu? Seguindo o contexto, ela termina o seu momento de oração, onde ela derrama a sua alma diante do Senhor, e a Bíblia diz, quando ela chegou em casa, juntamente com o seu marido, e coabitou com ele, a Bíblia diz, e o Senhor se lembrou de Ana, porque ela derramou a sua alma amargurada diante do Senhor. Por isso, hoje à noite, eu estou insistindo nessa temática. Eu creio, por isso, coloco tudo diante do Senhor. Primeiro exemplo foi de Arão, deu certo. Segundo exemplo foi o de Ana, derramou a alma diante do Senhor e deu certo. Terceiro e último exemplo é do rei Ezequias. O rei Ezequias, no segundo livro dos reis, capítulo 19, o versículo 14, diz que ele recebe cartas pelos mensageiros do rei da Síria. E se o irmão entender um pouco da história, pelo contexto, ele já sabia o conteúdo da carta. Pelo contexto, ele já sabia qual seria o conteúdo daquela carta que ele recebeu. Era uma carta de afronta. Era uma carta para afrontar, para aviltar, para humilhar, para desfazer dele. E eu acho interessante que a Bíblia diz que ele pega a carta que ele recebeu, ele já sabia o conteúdo, e a Bíblia diz que ele vai até o templo e ele lê a carta e ele coloca a carta diante do Senhor. É como se ele dissesse, Senhor, o meu problema está aqui. Essa carta que eu recebi, o Senhor sabe, eu também sei, e eu estou trazendo e apresentando ao Senhor. No versículo 35 do capítulo 19, a Bíblia diz que o Senhor deu um grande livramento ao rei Ezequias, deu uma grande vitória, abençoou a sua vida,
ouviu a sua oração, atendeu o desejo do seu coração, porque ele colocou diante do Senhor. Eu gostaria de perguntar para o irmão: problemas todos nós temos na vida, mas você tem colocado os problemas da vida, da sua vida, diante de quem? Às vezes você está aqui na igreja cantando, lendo a palavra, orando, dizendo eu creio, mas na hora que o problema bate na sua porta, você tem colocado diante de quem? Na hora que a enfermidade chega, na hora que o desemprego chega, a desarmonia dentro da casa acontece, diante de quem você tem colocado o seu problema? Arão colocou diante de Deus e deu certo. Ina colocou, derramou a alma amargurada diante de Deus e deu certo. Ezequias derrama, apresenta melhor a carta de afronta diante de Deus e deu certo. Eu gostaria de encerrar dizendo uma única frase: não tem como dar errado colocando diante da pessoa certa. Gostaria de repetir: não tem como dar errado se você coloca o seu problema diante da pessoa certa. Coloca diante de Jesus, entrega para Ele, derrama a alma diante dEle. Como disse o salmista, repetindo em 38:9 do Salmo, ele diz: todo o desejo do meu coração está diante de Ti, e o gemido da minha alma não está oculto. Por isso, meu irmão, coloca tudo diante do Senhor, e você vai ver que vai dar certo, porque o Senhor é o Deus de toda provisão. Que Ele nos abençoe. Nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós adentramos diante da Tua presença, Senhor, porque nós não temos um outro Deus além de Ti. Nós queremos dizer, Senhor, o quanto nós carecemos do Senhor, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Eu gostaria de pedir ao Senhor hoje à noite, nos ensina, Pai, e nos constrange com o Teu Espírito a colocarmos tudo diante do Teu altar, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Por isso, ó Deus, que a Tua igreja, que está ouvindo esta palavra, ela aprenda também e seja encorajada pelo Teu Espírito a colocar tudo diante do altar do Senhor, e ela vai perceber que a luz de Deus vai brilhar no seu caminho. Visita e abençoa cada irmão, Senhor, e ajuda cada irmão na sua necessidade, aquela que o Senhor conhece tão intimamente e só o Senhor pode ajudar, porque nós oramos a Ti, não que tenhamos nenhum mérito, mas nós oramos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra
da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Vai contigo, não temas, não temas, prossiga em teu caminho, não temas, não temas, lugares altos porém rios e fontes, no meio dos vales. Não temas, pois de deserto faço mares e de lugares secos mananciais. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, porque eu, Senhor, foi de pé, meu amado, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Oh Deus, tu és o Deus poderoso. Abraça teu irmão.